boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 16 de junho. O juiz do Tribunal de Justiça de Goiás mandou investigar o jurado que passou mal e provocou mais um adiamento do júri popular do caso da morte do jornalista Valério Luiz em Goiânia. Este é um dos destaques da edição de hoje, e você vai ver também. Chegam hoje a Brasília os restos mortais encontrados no Amazonas. A suspeita é que sejam de Dom Philips e Bruno Araújo. Ministros do Supremo Tribunal Federal devem começar amanhã o julgamento em plenário virtual sobre o recebimento de denúncia contra o ex-deputado federal Roberto Jefferson. E ainda, no Pará, as ações itinerantes da Justiça Eleitoral levam cidadania aos locais mais distantes do estado. O juiz Lorival Machado da Costa, do Tribunal de Justiça de Goiás, determinou a abertura de uma investigação para apurar a conduta do jurado que passou mal e provocou adiamento do júri popular do assassinato do jornalista Valério Luiz em Goiânia. O julgamento já foi adiado 4 vezes. Na última, porque um dos jurados, com intolerância à lactose, teria passado mal após o jantar, entre o primeiro e o segundo dia de julgamento. O jurado deixou o hotel sem comunicar ao oficial de justiça para buscar um medicamento em casa, descumprindo a regra de isolamento. Com isso, todo o material coletado no primeiro dia das oitivas foi descartado. Agora a sessão deve ser retomada só no dia 5 de dezembro, quando as testemunhas serão todas ouvidas novamente. Na decisão, o juiz Lorival Machado da Costa determinou que, diante da grave ocorrência, seja oficiado a Divisão de Inteligência Institucional do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para que seja instaurado, em caráter de urgência, o procedimento para investigação com relação à conduta do jurado. O caso avaliado pelo júri popular é o assassinato do jornalista Valério Luiz. Entre os acusados de participação estão o ex-presidente do Atlético Goianiense, Maurício Sampaio, apontado como mandante, e mais 4 pessoas. Valério foi assassinado na saída da rádio onde trabalhava, em Goiânia, em julho de 2012. O crime teria sido motivado pelas críticas recorrentes que ele fazia à diretoria do Atlético Clube Goianiense. Restos mortais que podem ser do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Philips, desaparecidos desde o início do mês em Atalaia do Norte, Amazonas, chegam a Brasília nesta quinta-feira. A perícia deve começar a ser feita amanhã e o resultado deve sair na próxima semana. Antes mesmo do resultado do teste de DNA, já foram identificados 2 suspeitos no desaparecimento de Bruno Araújo e Dom Philips. A Justiça determinou a prisão temporária de 30 dias de Ozenei da Costa de Oliveira, de 41 anos. Ele é irmão de Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, que já estava preso no município de Atalaia do Norte e, de acordo com a Polícia Federal, teria confessado os assassinatos e indicado os locais onde estariam os corpos. Em entrevista coletiva, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, afirmou que Bruno e Dom foram mortos no mesmo dia, possivelmente com arma de fogo. Os corpos foram esquartejados e queimados. O local onde foram encontrados os restos mortais é de difícil acesso. Os corpos teriam sido enterrados cerca de 3 quilômetros de distância de onde estavam os objetos pessoais das vítimas. Nessa quarta-feira, representantes de entidades da sociedade civil fizeram um ato vigília em frente à FUNAI em Brasília para cobrar das autoridades ações efetivas para esclarecer o desaparecimento do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista Bruno Araújo. Os 2 investigavam a invasão de terras por garimpeiros no Vale do Javari, no Amazonas. Em nota, os observatórios de direitos humanos e do meio ambiente do Conselho Nacional de Justiça manifestaram pesar diante das informações da confissão dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips. O grupo de trabalho criado no âmbito do CNJ vai acompanhar os desdobramentos e a efetiva punição dos eventuais culpados. O presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux, afirmou que a luta do indigenista e do jornalista para a garantia dos direitos humanos e da preservação da Amazônia jamais será esquecida.
O Tribunal Superior Eleitoral também lamentou a morte deles. A nota ressalta a atuação do indigenista Bruno Pereira, que nas eleições gerais de 2014 ajudou na instalação de 5 sessões eleitorais no Vale do Javari, quando a Justiça Eleitoral realizou pela primeira vez eleições na terra indígena. O ministro Edson Fachin reforçou que é imperativo constitucional que a sociedade e o Estado respeitem os povos tradicionais. Nesta sexta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal devem começar o julgamento sobre o recebimento de denúncia contra o ex-deputado federal Roberto Jefferson. A sessão acontece no plenário virtual e tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. O julgamento deve ser retomado com o voto vista do ministro Nunes Marques. A sessão acontece no plenário virtual e tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. O ex-parlamentar Roberto Jefferson é investigado no inquérito que apura a suposta participação dele em organização criminosa com finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Durante a sessão, os ministros devem decidir se o ex-deputado deve ou não responder à ação penal no STF. A falta de requisitos legais levou a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça a revogar prisão de homem acusado de envolvimento com a morte de bicheiro no Rio de Janeiro. A sexta turma do STJ revogou a prisão preventiva de Bernardo Belo Barbosa, acusado de ser um mentor intelectual da morte de Alcebiades Paz Garcia, apontado como um dos chefes do jogo do bicho no Rio de Janeiro. O crime foi em fevereiro de 2020 e, conforme os autos, estaria relacionado à disputa territorial pelo domínio dos pontos de contravenção na zona sul do Rio. Bernardo foi preso em Bogotá, na Colômbia, onde passava as férias com a família. O relator no STJ, desembargador convocado Olindo Menezes, destacou que o decreto prisional apresentou apenas as circunstâncias elementares do suposto delito, com motivos abstratos e meras presunções sobre a conduta de Bernardo Belo Barbosa. Para o magistrado, também não ficou demonstrado, por meio de elementos probatórios concretos, de que forma, durante o inquérito policial, o acusado tentou impedir a apuração dos fatos. Ao conceder habeas corpus, a sexta turma do STJ estabeleceu medidas cautelares alternativas, como a proibição de mudança de domicílio sem notificação ou de ele se ausentar sem prévia autorização judicial. Contra essa decisão, o Ministério Público do Rio de Janeiro interpôs embargos de declaração, alegando contradições. Ainda não há data para análise. A teoria do juízo aparente pode confirmar medidas cautelares em inquérito policial quando autorizadas por magistrado aparentemente competente. A decisão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado julgou um recurso que teve origem em investigação de supostos desvios de recursos públicos em contrato de gestão firmado entre uma organização social e um município em Goiás, para que a entidade administrasse um hospital municipal com recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo os autos, durante o inquérito, a Polícia Civil pediu a quebra de sigilo fiscal e de dados, interceptação telefônica, sequestro de bens, busca e apreensão e prisão preventiva. A prisão foi indeferida pelo juiz e as outras medidas foram cumpridas pela polícia. Um dos investigados em habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça de Goiás alegou a incompetência da Justiça Estadual para a aplicação das medidas cautelares, sob o argumento que as verbas transferidas pelo SUS são federais, o que determinaria automaticamente a competência da Justiça Federal. O pedido não foi conhecido pelo Tribunal Estadual, que indicou que não seria o habeas corpus o meio adequado para discutir a questão. No STJ, o relator do recurso ordinário em habeas corpus, ministro Ribeiro Dantas, ponderou que, de fato, a jurisprudência do STJ tem entendido que a ocorrência de desvio de verbas do SUS é de competência da Justiça Federal, tendo em vista o dever de fiscalização e supervisão da União nesse caso. Entretanto, o ministro destacou que, ainda que se reconheça a incompetência do juízo estadual, os atos processuais até então praticados devem ser avaliados pelo juízo competente. Ribeiro Dantas citou precedentes do Supremo Tribunal Federal, de que, devido à aplicação da teoria do juízo aparente no processo investigativo, as provas colhidas ou autorizadas por juízo, aparentemente competente à época da autorização ou da produção, podem ser ratificadas posteriormente, mesmo que se reconheça a incompetência do juízo. Seguindo o voto do relator, a quinta turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário.
A Comissão de Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso se reuniu para alinhar ações no Estado. A Comissão Permanente de Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual em 1º e 2º graus do Tribunal de Justiça de Mato Grosso se reuniu para avaliar as ações já realizadas e outras que estão sendo aprimoradas, como o novo portal do grupo. Hospedado no site do TJ, o link concentrará um canal para manifestações, um guia de combate a práticas como essas, com ilustrações e linguagem simples e direta, informações, notícias e resoluções sobre o tema. Nós estamos fazendo um trabalho sério, precisamos de que todo o Poder Judiciário esteja conosco nesse momento, seja em 1º, seja em 2º grau, para que realmente não se constranjam. Denunciem os casos, se conscientizem da seriedade que é essa questão. Como trabalhadora, como magistrada de carreira, com 37 anos, que seria da minha magistratura se no final da minha carreira eu não fosse capaz de trabalhar para aumentar o espectro de proteção dos nossos servidores. O Poder Judiciário não está se omitindo quando a questão é assédio moral e assédio sexual e qualquer forma de discriminação. No próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça realiza consulta pública sobre ações de reintegração de posse em imóveis ocupados por pessoas vulneráveis. Os detalhes em instantes. Que alegria poder participar da comemoração do aniversário de 20 anos desse canal tão importante para a sociedade, responsável por levar informações jurídicas de forma clara, esclarecedora, didática, com pouquíssimo juridiquês e de forma tão descontraída. Parabéns pelo seu aniversário de 20 anos, TV Justiça. O Conselho Nacional de Justiça realiza consulta pública sobre ações de reintegração de posse em imóveis ocupados por pessoas vulneráveis. O objetivo é elaborar uma proposta de ato normativo para processos judiciais que tramitam na Justiça. As contribuições podem ser enviadas ao CNJ até o próximo domingo. A decisão do Conselho Nacional de Justiça ocorre depois de vários juízes questionarem o CNJ como proceder em ações judiciais de reintegração de posse em imóveis considerados de moradia coletiva ou de área produtiva, ocupados por pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade. Coordenado pelo conselheiro Sidney Pessoa Madruga, o objetivo do grupo de trabalho é contribuir para que as decisões judiciais sejam cumpridas de forma justa e com foco nas questões sociais. Uma das novidades é que esse grupo de apoio à solução pacífica das ações de reintegrações de posse, conhecido como GASPAR, será criado nos tribunais e contará com a participação de representantes da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Estadual ou Federal. Outros órgãos e entidades também podem participar. De acordo com a resolução do CNJ, a atuação do grupo de apoio deve observar os princípios da mediação e conciliação, além da independência, imparcialidade, autonomia, celeridade, informalidade, entre outros. Boas práticas como o cadastramento dos ocupantes, a identificação do perfil socioeconômico das pessoas afetadas, assim como a divulgação por meio de placas ou cartazes da área analisada como objeto de ação judicial, também devem ser observadas. A consulta pública pode ser enviada até o próximo domingo. As contribuições recebidas serão analisadas e podem ou não ser incorporadas à minuta do ato normativo. A decisão cabe ao plenário do CNJ. Uma audiência pública realizada no Tribunal Superior do Trabalho discutiu o cumprimento de cotas para pessoas com deficiência no setor aeroportuário. Todos os anos, pelo menos 100 milhões de brasileiros passam por um dos 109 aeroportos que existem no país. O setor emprega mais de 15 mil aeronautas e 35 mil aeroviários. Todo esse contingente é responsável por operacionalizar uma média de 2.700 voos todos os dias no Brasil e para o exterior. Atualmente, 2 processos tramitam no Tribunal Superior do Trabalho, questionando a aplicação da lei de cotas no setor aeroportuário. A lei determina que empresas com 100 empregados ou mais devem destinar de 2
a 5% dos postos de trabalho a pessoas com deficiência. A porcentagem varia conforme o número de empregados. O assunto foi tema de uma audiência pública mediada pelo ministro do TST, Cláudio Brandão, relator das ações. Na abertura do encontro, o ministro apresentou dados do último censo de 2010. O levantamento mostra que 1 em cada 4 brasileiros possui algum tipo de deficiência. Apenas 1% dos trabalhadores formais, no entanto, tem deficiência, ou seja, a grande maioria está fora do mercado de trabalho formal. Segundo o ministro, o objetivo da audiência é justamente reunir informações e experiências dos setores envolvidos na questão. Não apenas estão aqui os representantes de empresas, sindicatos envolvidos diretamente no tema, mas também representantes do Estado, representantes do Ministério Público, da Fiscalização do Trabalho e também especialistas e empresas que têm experiências muito positivas na inclusão de pessoas com deficiência. Então o Tribunal abre as portas para ouvirmos os interessados e, com isso tudo, reunir material suficiente para que nós possamos melhor instruir a tentativa de conciliação que estamos desenvolvendo nesses dois processos. Ao todo, foram ouvidas 20 entidades representantes de sindicatos, associações de classe, órgãos públicos e entidades da sociedade civil. Foram discutidos temas como a sensibilização de gestores, acessibilidade nos locais de trabalho e profissionalização. As empresas alegam que a maioria das atividades é realizada no pátio de manobra das aeronaves, local de acesso restrito, e que a cota para a contratação de pessoas com deficiência deve ter como base de cálculo apenas as vagas dedicadas aos serviços administrativos. Isso excluiria as funções operacionais, como despacho de bagagens e controle de horários de voos. As entidades também alertam para a falta de adaptação dos aeroportos a pessoas com deficiência, como plataformas e acesso a aeronaves. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, ressaltou que o debate visa conscientizar a sociedade sobre a importância de se construir ambientes de trabalho mais justos e inclusivos. É de fundamental importância para que possamos definitivamente ou gradualmente irmos aprimorando a inclusão, a acessibilidade necessária a todo trabalhador brasileiro. A audiência foi transmitida ao vivo pelo canal do TST no YouTube e as apresentações contaram com o intérprete de Libras. O Superior Tribunal de Justiça homologou um acordo envolvendo a responsabilidade dos bancos por encargos dos chamados expurgos inflacionários. Samanta Peçanha explica. O acordo, homologado no âmbito do tema repetitivo 1015, alinha que o Kirton Bank e o Banco Sistema decidiram não mais litigar contra consumidores sobre questões relativas à sucessão do Bamerindos pelo HSBC, especificamente no tocante aos passivos decorrentes de processos judiciais que discutem expurgos inflacionários em caderneta de poupança, que é quando os índices de inflação apurados em um determinado período não são aplicados ou, quando são, a aplicação utiliza um percentual menor do que efetivamente deveria ter sido utilizado. Segundo o acordo, eventuais discussões sobre essas obrigações serão restritas às instituições financeiras, sem afetar, portanto, os direitos dos poupadores. Os bancos também decidiram desistir de todos os recursos sobre o tema repetitivo. Segundo o relator ministro Raul Araújo, a homologação do acordo representa um grande incentivo aos métodos alternativos de solução de conflitos e ao uso do sistema multiportas. O magistrado também exaltou o pacto como exemplo de boa governança empresarial e da adoção de programas de compliance nas empresas. A homologação do acordo em relação ao recurso afetado para o regime dos repetitivos não retira o efeito vinculante vertical do precedente qualificado com eficácia erga omnes. Com isso, a segunda sessão desafetou parcialmente o recurso repetitivo, encaminhando o processo à quarta turma para o julgamento do caso concreto. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que a lei dispensa devedor de pagar honorários advocatícios com o objetivo de estimular a liquidação ou a regularização de dívidas de crédito rural. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região
confirmou sentença que extinguiu execução fiscal em decorrência de satisfação da obrigação e ainda dispensou o dever do pagamento dos honorários advocatícios. A decisão foi dada no julgamento de apelo da Fazenda Nacional, que pretendia a condenação do devedor ao pagamento dos honorários, alegando a falta de base legal para a exclusão. Mas no entendimento do relator, desembargador federal Hércules Fajoses, a Lei 13.340 de 2016 foi editada com o objetivo de estimular a liquidação ou a regularização de dívidas originárias de operações de crédito rural. O magistrado destacou ainda que o artigo 12 da Lei 13.340 ressalta que os honorários advocatícios e as despesas com custas processuais são de responsabilidade de cada parte e a falta do pagamento não impede a liquidação ou repactuação da dívida. Sendo assim, a conclusão foi que não há que se falar em condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que há expressa previsão legal quanto à possibilidade de sua inexigibilidade. Veja a seguir, Tribunal Superior Eleitoral divulga valores que vão ser disponibilizados aos partidos políticos no fundo eleitoral. A TV Justiça é uma ferramenta preciosa que auxilia o profissional do direito no exercício da sua atuação, independentemente da sua função. Já para o cidadão, ela é muito mais do que um meio de informação das atividades do Poder Judiciário, mas é um instrumento eficaz de fiscalização para garantir a efetividade dos seus direitos. Em nome do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, divulgou nota em que lamenta a morte do ex-deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que atuava como vereador em São Paulo. Fux afirma que o ex-deputado era um grande homem público que prestou imensa colaboração, principalmente no tocante ao direito dos idosos e nas iniciativas de reforma de regras previdenciárias. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os valores que vão ser disponibilizados aos partidos políticos no fundo eleitoral. A relação com a quantia do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que cada partido tem direito foi disponibilizada na quarta-feira no site do TSE. O fundo é usado para custear as despesas das campanhas das candidatas e candidatos. Este ano, apenas o Partido Novo optou por não usar o recurso. Os 32 partidos tinham até 1º de junho para abrir mão do fundo. Os valores estão disponíveis para consulta no Diário da Justiça, que pode ser acessado em tse.jus.br. No Pará, as ações itinerantes da Justiça Eleitoral levam cidadania aos locais mais distantes do Estado. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará não mede esforços para chegar até a eleitora e ao eleitor. Com o objetivo de tornar apto ao voto eleitorado paraense, o TRE Pará levou os atendimentos itinerantes aos locais mais distantes da capital e de difícil acesso. As ações alcançaram a população ribeirinha, as comunidades quilombolas e os povos indígenas. Votar é uma ferramenta muito importante na mão de um cidadão, porque através dele a gente vai atrás dos órgãos competentes cobrar, porque é um direito nosso como indígena, como um ser humano também, que precisa ser respeitado diante dos seus direitos. Os atendimentos foram realizados no período de agosto a dezembro de 2021 e de fevereiro a maio de 2022. Mais de 50% dos municípios foram atendidos, num total de 271 localidades em todas as regiões do estado, somando 160 mil atendimentos. A Justiça Eleitoral, ela tem procurado ir ao encontro da eleitora e do eleitor, levando seus serviços. É isso que nós estamos fazendo aqui. Só que nós estamos respeitando a diversidade. Nós não estamos ficando só naqueles locais próximos à sede das nossas zonas eleitorais.
Nós estamos nos dispondo a ir em todos os lugares. Sabemos que muitas vezes as aldeias ficam de difícil acesso. E isso não nos impede de estar aqui presente, trazendo nossos serviços, atendendo essa população indígena e dando a essa população a voz por meio do voto. Quem quiser contribuir com o debate para o aprimoramento da TV e Rádio Justiça tem até sexta-feira para enviar as contribuições por escrito. O Supremo Tribunal Federal realizou na semana passada uma audiência para buscar solução para a continuidade sustentável das emissoras e fazer frente aos avanços e às atualizações tecnológicas necessárias. Entre os temas discutidos está a proposta de autonomia da TV e Rádio Justiça com personalidade jurídica própria. As sugestões devem ser enviadas para o e-mail consultapublicarttvj@stf.jus.br com o assunto contribuição. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.